Olá, nessa série de vídeos nós estamos tratando do atendimento odontológico ao paciente com alguma necessidade específica. A gente está falando sobre as demandas, as precauções, os cuidados, os critérios e os protocolos para que esse atendimento se corra da melhor forma, de uma forma segura, de uma forma produtiva. Hoje nós vamos falar do paciente que faz uso de álcool e paciente que faz uso das outras drogas, das drogas ilícitas. Essas informações são importantes para os dentistas, né, que vão fazer esse atendimento, também para os responsáveis ou até mesmo para o paciente, para ele saber exatamente o que está acontecendo, o que pode, o que não pode, o que é melhor e o que deve ser evitado. A gente vai falar aqui de algumas drogas como o álcool, maconha, cocaína, crack, heroína, solvente, das anfetaminas também nós vamos falar, e dos esteroides anabolizantes. Então é importante que se faça uma pesquisa minuciosa, né, do comportamento daquele paciente. Como é que é aquele paciente, saúde sistêmica dele, tudo, como é que está esse paciente, é importante você analisar. Como é que aquele vício, como é que é o tamanho daquele vício, a frequência da utilização daquele vício, como é que isso está afetando a saúde desse paciente, como é que esse paciente enfrenta esse vício, se esse paciente tem consciência, se esse paciente luta com esse vício, ou se esse paciente não está nem aí. Você precisa de ter essa noção e você precisa de ter em mente os procedimentos que você quer fazer. Você vai jogar na balança de peso, né? Às vezes é um paciente que faz uso de droga, maconha, por exemplo, uma vez por semana. Isso não é problema para o atendimento odontológico. Esse vício dele é completamente contornado, né? Às vezes esse vício também não é assim. Às vezes esse vício ele bebe, entendeu? E é muito... Entendeu? E vai chegar no seu consultório bêbado, então isso é um problema sério. E os procedimentos também. O que é que você quer fazer? Você vai fazer um procedimento cruento, um procedimento invasivo? Não, eu não vou fazer um procedimento invasivo, não. Eu vou fazer um procedimento simples. Então, protocolo normal da nossa clínica. Então, analisar desses três fatores, colocado na balança. Se a balança ficar pesada, peraí, o que a gente pode fazer para melhorar e para reduzir esse peso dessa balança, para reduzir os nossos riscos? Se a balança ficou leve, normal, vamos atender, vamos aliviar algum problema que ele tenha. Então, os principais aspectos são a manifestação daquele vício. Quais são as complicações que aquele vício traz para esse paciente, principalmente no comportamento dele? Qual que é a frequência, né? Qual que são as consequências momentâneas e longitudinais daquele vício. É preciso fazer uma anamnese, um exame físico bem feito, estabelecido o plano de tratamento, sempre priorizando, né, a prevenção. A abordagem, mais uma vez, fundamental. A abordagem é sempre fundamental em qualquer paciente. Nesse paciente, você precisa realmente ser amigo dele, para ele poder se abrir e falar para você tudo que você quer saber, para melhorar a segurança do seu atendimento. O primeiro quesito é que ele não esteja sob o efeito da droga, não só no momento da consulta, como nas últimas 24 horas. Isso é um protocolo. Se o paciente faz uso de alguma droga e foi no seu consultório sob o efeito daquela droga, entendeu? E é uma coisa que está bem clara, e é uma coisa que, devido ao estudo que você fez do paciente e do vício, é uma coisa que vai alterar o comportamento dele, não atenda. Só atenda se o paciente estiver limpo nas últimas 24 horas. Vamos falar um pouquinho das características. Todo mundo sabe, mas é bom a gente falar do álcool, né? O álcool, o cara fica falando mole, fica falando arrastado. Muitas vezes ele parece que tá tonto, muitas vezes não parece que tá tonto, não. E muitas vezes também ele cheira, né? Principalmente nós somos dentistas, a gente vai ali dentro da boca do paciente. Quando o paciente toma algum álcool, a gente percebe. O cheiro, a gente consegue perceber. Nesse tipo de paciente, vamos evitar o benzodiazepínico, né? Porque o benzodiazepínico com álcool, então vamos supor que você queira dar um medicamentozinho, um diazepam, lorazepam,
antes da consulta para o paciente ficar mais calmo, né? Não indico não, porque aquilo ali pode acelerar com o álcool que ele está tomando, né? Que ele é viciado, e ali a gente pode ter algum tipo de problema. Então, esse benzodiazepínico, ele é desaconselhável. Outra coisa com relação a esse paciente que faz uso de álcool, a prevenção do câncer de boca, né? Tem que falar com ele, falou, ó, esse consumo seu de álcool, ele gera uma probabilidade de câncer de boca. Então a gente precisa de fazer esse retorno seu para a gente sempre estar de olho nisso. O mesmo acontece para o paciente que fuma, né? Só que não é o tema desse vídeo de hoje. Então o paciente que fuma, você falou, filho, você tem que vir aqui para eu ver que dia que vai aparecer esse câncer de boca seu. Quando você fala assim para o paciente até fala, opa, peraí, esse negócio é sério mesmo. Eu tô tendo que ir no dentista para ver se o meu câncer de boca já chegou. Né? Então ele costuma realmente parar de fumar e reduzir a quantidade de álcool. Bom, maconha. Maconha, que ela fala mole, aquele arrastado. Normalmente também, às vezes sim, às vezes não, ele apresenta que tá tonto. Às vezes sim, às vezes não, ele consegue. Ele chega com cheiro, né? Mas normalmente quando acontece isso dele chegar com cheiro é porque ele é muito usuário, ele é um problema sério. Os olhos avermelhados também, eles costumam contornar com colírio, né? Então isso não é uma coisa muito comum, não. Mas tem que ficar de olho. Nesse paciente usuário de maconha, a gente precisa de tomar cuidado com os glóbulos brancos. Ele tem sempre o sistema imunológico reduzido por conta da utilização da maconha. Eu estou falando em grandes proporções, em grandes quantidades. E a cocaína? Cocaína, o cara já chega diferente, né? Ele chega com a fala acelerada, agitado, tenso, fungando, né? Claro, não atender de forma nenhuma sob o efeito. Principalmente se o paciente ele é usuário de cocaína e ele é cardíaco. Aí é uma bomba. E se você precisar de dar um anestésico, né? Aplicar uma anestesia, e se você precisar de aplicar mais de 2 tubetes de qualquer anestésico, né? Aí você está acendendo a bomba. Aí não faça isso. Então, o paciente não pode estar sob efeito da cocaína, e o paciente que chega mesmo estando limpo de cocaína 24 horas, se ele é cardíaco, tome muito cuidado, principalmente com a aplicação de anestesia. Vamos falar sobre anfetamina. Anfetamina também o cara fica falando acelerado, mas nem sempre. O que é anfetamina? Anfetamina são os rebites que esses caminhoneiros, esses estudantes tomam, né, para não dormir. É o êxtase, que é usado durante festa. E são esses inibidores de apetite, que às vezes a pessoa quer fazer um regime, né? Então ela acha que inibindo esse apetite, ela vai conseguir emagrecer. Então esse aí é a anfetamina. Isso aí causa uma dependência significativa. Então, mesmo que não cause essa dependência, mesmo que o paciente não se diga viciado nisso, né? É claro que você nunca vai atender um cara que esteja fazendo uso de inibidor de apetite, que tenha usado êxtase na festa no dia anterior e está lá na sua consultório no outro dia cedo, e muito menos o paciente que fez uso de ribite, né? Não atender, mas tome cuidado, porque é difícil de perceber. Ninguém vai chegar no seu consultório falando que tomei um ribite ontem à noite. Não, ninguém vai falando isso. Também é difícil de identificar o paciente usuário de heroína, mas o de crack já é um caso bem mais avançado, aí já é fácil de você identificar. O solvente também, a pessoa que é viciada em solvente, em crack, eles são bem fáceis de serem identificados, né? E o comportamento é o mesmo, não atender sob o efeito da droga e toma cuidado quando o paciente for cardíaco. O esteroide anabolizante também não dá para ver, não. Muito utilizado aí por academias, né? Também a gente tem que tomar esse cuidado na hora de atender esse paciente. Vamos falar das manifestações odontológicas nesse atendimento dessa turma. A xerostomia, né? Praticamente em todas essas drogas, né? Ela é comum. E de olho nas consequências, como a gente já falou das consequências da xerostomia aqui, a inflamação gengival, cárie, que desenvolve muito mais rápido, a dificuldade de comer, dificuldade devido à redução do volume de saliva,
dificuldade de deglutir, então perde o prazer de comer, a pessoa não come, a pessoa já está fazendo uso de droga, a pessoa emagrece. Então a xerostomia, fique de olho. E infecções oportunistas, principalmente porque a imunidade desse paciente fica bem comprometida. Esse paciente que tem o vício bem acentuado, né, a imunidade dele vai lá embaixo. Então, infecções oportunistas, como candidíase, como, enfim, várias infecção de fungo, vírus, bactéria, né, a gente tem que estar de olho. Inclusive, esse paciente que faz uso de droga, seja ela qual for, ele tem sim uma possibilidade de ser um HIV positivo. Você precisa de fazer essa pesquisa. Muito cuidado com os cardíacos, então, que fazem uso dessas drogas, porque pode acontecer a morte súbita, né? Se esses pacientes cardíacos sob o efeito da droga e que precisam de anestésico, ali é realmente uma bomba que você está acendendo. A maioria do atendimento desses pacientes acontece no consultório. Não há necessidade assim, na maioria, mas pode haver a necessidade de fazer uma atuação domiciliar ou até em hospital. Muitas vezes a gente é chamado para fazer o atendimento desses pacientes em clínica de repouso, clínica de recuperação. Então, muitas vezes a gente tem que ir lá para resolver um problema. Seria o caso do atendimento domiciliar a esses pacientes. Bom, então, resumindo, ele sim apresenta uma dificuldade no atendimento, que você precisa de ter uma abordagem, você precisa se tornar amigo dele, você precisa de entender, conhecer, limitar, saber o que aquele vício está trazendo para ele. Mas ele apresenta um significativo risco transoperatório, dessa que eu acabei de falar. Se for um paciente cardíaco, aí complica bem a nossa vida. Isso tudo que eu falei com relação ao usuário de drogas, de álcool, é aquele que tem uma característica, o vício dele é uma coisa significativa, né? Você não vai fazer esse protocolo para aquele paciente que toma uma cervejinha, aquele paciente que, né, hoje é muito comum os jovens fazer o uso de maconha, sei lá, bom, enfim, não estou fazendo também apologia, mas a gente precisa de ter noção a gente está falando de cuidados de atendimento odontológico, a gente precisa de saber, né, onde é que está o risco e onde não tem tanto risco assim. Bom, quando o paciente, ele tem ele percebe, né, ou então alguém fala com ele, ou então a sociedade fala com ele que ele está realmente viciado naquela droga, de alguma forma, ele recebe do médico, dos terapeutas que o acompanham, algumas informações. E as informações odontológicas é o dentista que passa, né? Então, é a nossa função, caso chegue algum desses na nossa cadeira, a gente precisa de alertar sobre câncer, alertar sobre infecções oportunistas, alertar sobre a complicação que aquilo ali pode dar, né? E fazer o atendimento da melhor forma, da forma mais segura possível. Sempre informando, né, dessas informações que é de nossa função, informar sobre a prevenção, a prevenção diária, a escovação, importante isso, e a visita periódica, que também é fundamental para que a gente possa não permitir que alguma coisa ali na boca dele se transforme num problema maior. Hoje, então, a gente falou sobre o usuário de drogas ilícitas e de álcool.